garoto branco. Considero um ET. Ele não é daqui, ele veio de Saturno, isso eu já falei algumas vezes. Para mim, a perfeição só Deus. E dentro do futebol, só Pelé. Eram seus cavaleiros, uma armada lendária, invencível. Eu também achava que o Santos era o melhor time do mundo. O Santos causava medo. Era um jovem talentoso e sábio, apesar da pouca idade. Eram garotos surpreendentes, vestidos de azul. Usavam como escudo no peito o reluzente Cruzeiro do Sul. Duelaram, desfilaram talento em um Brasil inocente, que o mundo começava a amar. Não houve no Brasil outro time arrasador como o Santos da era Pelé. Colecionou campeonatos estaduais, dominou a América do Sul e o mundo 2 vezes. Entre os anos 50 e 60, o Santos era, assim como a Bossa Nova, parte dos símbolos de um país rico de bola e de cultura. Eu já conhecia alguns poucos jogadores do Santos, por causa da passagem que eu tive na seleção em 64. Mas quando eu fui contratado pelo Santos ao Fluminense, no início de 65, foi um sonho, meu sonho, né? Era como hoje o Neymar, o sonho dele era jogar no Barcelona. Naquela época, o sonho de todo jogador era jogar no Santos, né? A vontade que eu tive foi de sair catando, pedindo autógrafos. Na Taça Brasil de 66, reconhecida pela CBF como Campeonato Brasileiro, o Santos chegou à decisão contra o Cruzeiro. Um time jovem, campeão mineiro, com um astro emergente, Tostão. O Tostão era uma inteligência, um jogador com uma técnica também extraordinária. A bola nos pés do Tostão. Quando caía, e se houvesse buraco, um vazio na defesa contrária, ou eu, qualquer um que partia, podia saber que ele ia colocar você na cara do gol. E foi no Mineirão, inaugurado um ano antes, que o Cruzeiro começou a se afirmar no cenário nacional. Olha, a gente só ouvia dizer que estava pintando um novo Santos. Um novo candidato ao Olimpo. Um novo som. Uma jovem guarda. Mandei meu Cadillac no mecânico do dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. Como vou viver sem um carango pra correr no Cadillac? Cruzeiro e Santos, primeiro jogo da decisão da Taça Brasil de 66 no Mineirão. Em campo, 5 campeões do mundo pela seleção. 4 daqueles jogadores ainda seriam campeões pelo Brasil em 70 no México. Nós tínhamos no gol Gilmar, um dos melhores jogadores que eu vi jogar. Gilmar, eu na lateral direita, Mauro, capitão da seleção de 62. O nosso quarto zagueiro era o Orlando Peçanha, mas nesse jogo jogou o Berdan, que era um jovem jogador que estava começando também. Zé Carlos, que foi jogador do América aqui do Rio, muito bom tecnicamente. No meio do campo aqui nós tínhamos o Zito e nesse jogo jogou o Lima, no Mengal que não atuou. E na frente tínhamos Dorval, Toninho, substituindo o Coutinho, o Pelé e o Pepe. Raul, Pedro Paulo, Willi Procópio Neco, Piazza, Diceu Lopes e Tostão, Natal, Evaldo e Hilton Oliveira. Então tinha-se a ideia, a impressão de que era um 4-3-3. Mas na verdade o Cruzeiro não funcionava no 4-3-3, o Cruzeiro funcionava no 4-1-5. Que todos os jogadores, tanto o Diceu como o Tostão, eram jogadores mais do meio para frente. Não havia esses recursos de televisão, de internet que existem agora. Então a gente não conhecia a fundo o time do Cruzeiro. E fomos conhecer no Mineirão. O nosso treinador era o Lula. Ele reuniu o time e pura e simplesmente eu lembro que ele falou o seguinte: olha, esse time do Cruzeiro está começando, é uma garotada muito boa, mas nós vamos fazer o seguinte: os primeiros 15, 20 minutos vamos dar uma segurada atrás, depois vamos para cima e liquidamos com eles. E isso era
típico do time do Santos, né? Só que o Lula nunca tinha pedido isso pro nosso time, pra gente se curar. Vejam só que festa de arromba. Muitos torcedores ainda não acreditam no que viram. Um gigante atropelado. Cruzeiro 5-0 só no primeiro tempo. As imagens raras mostram o gol do ponta Natal, o segundo do Cruzeiro. Inesperado, paralisante, de tirar o fôlego. Cruzeiro Esporte Clube. Dirceu Lopes marcou 3 gols naquele dia. Quando terminou o primeiro tempo, 5-0, o Mineirão calado. Nós chegamos dentro do vestiário, estava aquele silêncio, parecia que a gente estava sonhando. Nós somos massacrados no primeiro tempo. No segundo tempo, Pelé se inflamou. Ele tinha um sangue, uma raça, ele suava. E o Santos fez 2 gols, 2 de Toninho. O Toninho era um jogador que estava aparecendo, né? Estava surgindo, jogador jovem ainda naquela época, mas tinha 22 anos de idade, e que fazia uma dupla com o Pelé. Mas quando o Santos cresceu no jogo, Dirceu Lopes, o príncipe do Cruzeiro, matou a partida. O Gilmar soltou, eu era muito rápido, né? Vim e fiz o 6º gol. Caí que a coisa acalmou. Nervoso, Pelé seria expulso depois de uma falta em Piazza. Pelé veio numa bola dividida, achando que a gente fosse com maldade, tudo. Veio não foi de forma viril, não. Ele veio de forma forte. E se eu não tenho capacidade de raciocinar rápido, puxar minha perna, fatalmente eu teria quebrado minha perna. O Procópio tomou as dores naquele momento e partiu em cima dele. O Rei se desentendeu com o Procópio. O árbitro Armando Marques expulsou os dois. 6-2. Um super clássico. História em azul e branco. No jogo de volta em São Paulo, o Cruzeiro venceu novamente, 3-2 de virada. E a taça foi parar em Belo Horizonte. Dizem por aí, aquele jogo do Mineirão terminou há 48 anos. Mas será que terminou mesmo? Olha lá, gol, gol. aqui é capaz de vocês que falta de tempo. Olha lá, tá lá o gol. Tá lá o gol. Não tem erro. O goleiro é muito grande, rapaz. Eu só dei um toque aqui no cantinho. Aqui tem um gol dele.